No período colonial brasileiro, as mulheres foram peças fundamentais para a construção da nova terra, mas foi designado a elas um papel quase invisível no meio social e político. Conhecer a história das mulheres indígenas tem como objetivo evitar estereótipos que marcam certos ideais sobre elas. A organização indígena estava longe de ser aceita pelos europeus. No período colonial, as mulheres indígenas eram estupradas com muita frequência por colonos e viajantes. As índias que eram estupradas poderiam se casar normalmente depois. Diferente dos costumes europeus, elas não sofriam nenhum tipo de discriminação ou preconceito por isso. Os costumes indígenas de matrimônio, vida sexual e relações de parentesco causavam horror aos europeus. As condições das Índias com a chegada dos colonizadores portugueses ocasionou um relacionamento entre duas etnias, gerando assim uma miscigenação do povo brasileiro. Essa aproximação com os portugueses gerou filhos mestiços e a sociedade se tornou patriarcal, onde o homem era o chefe de família. Com os anos seguintes da colonização e a formação de um governo português em território brasileiro, fez com que laços entre indígenas e portugueses fossem interrompidos, com a tentativa de escravização dos índios. Os jesuítas, através da religião, catequizaram os índios e impuseram novos hábitos e costumes, como higiene e hábitos de se vestirem. As mulheres foram as que mais sofreram com esses novos costumes, e foram elas que se mostraram mais fortes e resistentes a mudanças de hábitos e de nudez. Outra coisa que os europeus impuseram foi a divisão sexual do trabalho. Antes dos colonizadores chegarem, os trabalhos do campo eram praticamente todos feitos pelas mulheres. Elas cuidavam do campo, da casa e dos filhos. Mesmo grávida, a mulher indígena continuava servindo no campo. Depois dos colonizadores, as mulheres passaram a ser escravas das famílias e geradoras de filhos fora do casamento de seus senhores. A mulher indígena era vista como um objeto sexual e de procriação. Eram sujeitas a vários tipos de abusos e não eram respeitadas. As mulheres indígenas têm um papel extremamente importante na criação do território brasileiro no sentido geográfico, político e social. O papel das índias na produtividade foi muito importante para a consolidação da monocultura, que mais tarde se tornou a base da economia colonial. As mulheres indígenas foram essenciais e únicas na luta contra os colonizadores. Elas lideravam ações por liberdade. 75% dos escravos eram mulheres e 53% das ações foram comandadas por mulheres. Elas tinham posições políticas muito importantes e tiveram um papel fundamental na comunicação entre as autoridades do período colonial e os índios. Eram intérpretes que haviam sido libertos do cativeiro por Dom Luís, sendo porta-voz para falar com as autoridades.